um tema extremamente importante aí hoje no mercado. É uma lei de 2018, porém uma lei que tem um respaldo muito importante para todos nós cidadãos. E hoje nós vamos tratar isso. Não é uma palestra, é mais um bate-papo, né? E bem como o Miguel falou aí, nós estaremos fazendo essa uma vez por semana, tentando promover esse espaço aí, debates, trazendo conceitos interessantes para que vocês possam se inteirar de vários temas, principalmente na área de TI, que todos os dias sai algo novo aí no mercado, né? Inteligência artificial, robótica, então todo dia um assunto novo. Mas o tema de hoje é desvendando a Lei Geral de Proteção de Dados, protegendo seus dados pessoais numa era digital. A importância de se proteger seus dados. Hoje, inclusive, até mandei um link para o Miguel hoje mais cedo, tinha um rapaz, para vocês terem ideia de quanto que é importante proteger nossos dados e sempre ler, buscar informações a respeito disso. Foi publicado hoje pelo jornal, aonde um cidadão estava andando com um carro, coletando dados nas ruas de pessoas. Então, olha para vocês verem o quanto que nossos dados são vulneráveis, né? Então, a partir dali, ele conseguia, através de, me parece um phishing, pelo que eu vi pela matéria, ele conseguia capturar algumas informações de vocês aí, através do seu celular, conta bancária. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, a tecnologia está aí, nós temos que usá-la mesmo, mas temos que saber como utilizar e proteger nossas informações. E aí eu volto a palavra para o Miguel. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei número 3.709, ela é de 2018, porém entrou em vigor ali, começou as primeiras sanções em 2020, e aí nós temos uma preocupação de como os dados são tratados pelas empresas. Porque antes da Lei Geral de Proteção de Dados, antes de 2018, as empresas elas coletavam em excesso informações, quem nunca já passou por isso, né? Deve ter já passado aí, em alguns casos, você, por exemplo, vai numa empresa, fornece suas informações, fornece os seus dados, e a partir daquilo ali, elas coletam e vendem essas informações, esses dados, esse banco de dados para outras empresas. Então, as empresas tratavam esses dados de qualquer forma. E hoje, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que nos dá esse respaldo. Isso é importantíssimo. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vai proteger apenas os dados lógicos, mas também físicos. Tem uma dúvida que até que muitas pessoas nos fazem, pergunta a respeito disso. Os dados que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai proteger somente os lógicos? Não, o físico também. Então, as empresas elas vão ter ali algumas observações sobre esses dados, como lidar com esses dados, proteger esses dados, divulgar esses dados e, principalmente, coletar o mínimo possível necessário. Porque quanto mais dados hoje nós coletamos, maior deverá ser a preocupação que você vai ter sobre esses dados. O que não acontecia antigamente. As empresas elas coletavam lá um nome, CPF, RG, tipo sanguíneo, e-mail, pedia de tudo. Faziam um banco de dados completíssimo. Depois revendiam e tratavam aqueles dados da melhor forma, como eles achavam, revendiam. E hoje não. Hoje isso já não é mais permitido. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio com esse objetivo, trazer segurança para os dados de todos os cidadãos. Miguel, antes de responder a sua pergunta, eu ainda estou recebendo mensagens aqui que está sem som na plataforma. Provavelmente aqui no... Deixa eu ver aqui. Aqui tá... Boa noite, Vitória. Sejam bem-vindos. Pessoal, quem tiver perguntas aí, alguma dúvida sobre LGPD, manda aí no chat, que o Rodrigo vai tentar responder aqui, tá bom? Teria como você fazer sua pergunta novamente, Miguel? Pessoal, quem está aí acompanhando a live, né?
Boa noite, Vinícius, Vitória, Brendo, Elmane, Gabriela, mais outras pessoas aqui. Quem tiver alguma dúvida, né, pode mandar aqui no chat para o Rodrigo sanar, tá bom? Eu perguntei para o Rodrigo, ele falou a questão dos dados, né? E como é que a gente vai saber, através da LGPD, se é um dado sensível, né, se é um dado pessoal? Pela LGPD tem essa diferenciação de dados? Tudo é dado? Como é que é essa questão dos dados? A gente fala proteção de dados. O que são os dados? Dado é tudo aquilo que vai identificar uma pessoa. Então, nós temos uma série de dados. Nós temos o dado, por exemplo, CPF, RG, uma foto, um vídeo, pode ser um dado. Ele pode ser utilizado para identificar uma pessoa. Então, todas aquelas informações coletadas que identificam uma pessoa é considerado um dado. Tipo sanguíneo, né? Então, se você, por exemplo, for fazer um exame médico, coletar seu sangue, então nós temos ali também alguns dados, algumas informações coletadas. Então, nós temos fotos, RG, como disse, um documento geral, ele é considerado dado. Porém, existe uma classificação que é interessante mencionar, que é a questão do dado sensível. O dado sensível não deixa de ser um dado, porém, é um dado que as empresas devem tomar um cuidado maior sobre ele. Então, diferentemente de um dado como, por exemplo, um RG, um dado sensível, ele tem que ser mais resguardado, mais protegido, porque ele vai ter ali algumas informações mais sensíveis, como, por exemplo, religião, etnia, pretensão política, né? Então, isso são considerados dados sensíveis. Não só isso, mas como também dados de crianças. A gente tem que tomar cuidado quando coletar dessas informações, pois são considerados dados sensíveis. Nós temos ainda o dado de segurança, de segurança não, como posso dizer, de saúde, também considerado dado sensível. É aquele dado que pode trazer algum problema para a pessoa em questão. Então, para um exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma pretensão política, né, não escolhendo o lado, lógico. Nós temos aí os bolsonaristas e os petistas. Então, suponhamos que eu sou petista. Um exemplo básico só para a gente entender. Mas eu trabalho numa empresa que a sua maioria é bolsonarista e eu não quero que seja divulgado essa pretensão política minha, porque isso pode me trazer problema. Isso, então, é considerado um dado sensível. Então, essas informações, a empresa ela tem que tomar um cuidado maior sobre elas. Então, quais vão ser os mecanismos que a empresa vai utilizar para proteger essas informações? Um outro exemplo para vocês entenderem. Tem uma empresa X em questão, que ela coleta dados de crianças, ela faz visitas nas casas das crianças, coletando ali alguns dados sobre a situação da criança, de vulnerabilidades, questões de saúde. Ela coleta essas informações. Essas informações são consideradas dados sensíveis. Se vier a cair em mãos de terceiros, isso pode trazer problemas para as empresas. Então, a empresa que coleta esses dados, ela tem que tomar uma série de seguranças, de medidas de segurança para proteger esses dados. Entendi. E esses dados, como é que funciona? Tem que ter um consentimento da pessoa? Ele tem que assinar algum documento? Como é que funciona essa questão do consentimento? Essa questão do consentimento é algo que assim gera muita polêmica. O que é o consentimento? O consentimento eu gosto de trabalhar quando você trabalha com crianças. Então, você precisa, é obrigatório pedir um consentimento dos pais ou responsável, uma vez que você está tratando dado de criança. Vou fazer um grupo para jogar futebol, uma escolinha de futebol, vou coletar dados dessas crianças, para aquele dado que eu vou tratar, eu tenho que pedir consentimento dos pais para aquela finalidade aqui, que é o grupo do futebol, tá? A escolinha de futebol. Esses dados são sensíveis, então esses sim eu tenho que pedir consentimentos. Então, nas outras hipóteses, melhor dizendo, nas outras situações, a melhor forma que você deve fazer é trabalhar em cima das hipóteses de tratamento dos dados. São 10 hipóteses de tratamentos. Então, você, de acordo com os dados que você está tratando e com a sua finalidade, você vai escolher uma das hipóteses de tratamento para trabalhar com ela. Entendi. O que acontece? Muitas empresas acabam trabalhando com consentimento para tudo. E isso é um grande problema.
Até mesmo quando você acessa site, você vê aqueles cookies, aí te pergunta aceitar, rejeitar. Aquilo ali, para LGPD, não tem serventia nenhuma, porque aquilo é genérico. Tudo que for genérico, ele não tem serventia para a Lei Geral de Proteção de Dados. Quem que lê aqueles cookies? Ninguém lê. Né? Então, quando você for tomar consentimento também, ele deve ser de forma explícita, clara e objetiva, tá? De maneira que até uma criança entenderia, e deixar um campo para a pessoa marcar que está fazendo consentimento. O problema do consentimento, se você trabalhar ele ao invés de uma hipótese de tratamento, é que a pessoa pode pedir o cancelamento daquele consentimento em qualquer momento, revogar o consentimento, melhor dizendo. Então, é melhor tratar de acordo com as hipóteses de tratamento, tá? Então, são 10. É só ler a lei, você vai encontrar ali, dentro dessas 10, uma hipótese de tratamento para a sua finalidade. Ok. Rodrigo, então vamos supor, eu tenho uma empresa. Eu Sim. quero adequar minha empresa a essas normas da LGPD. Eu tenho que montar uma equipe? Como que são os agentes envolvidos? Quem que eu tenho que ter? Quais tipos de pessoas eu tenho que ter? Tem que ter alguma formação específica para eu montar isso na minha empresa? Como que trabalha essa questão da equipe? Olha, isso é legal porque, assim, quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, muitas empresas ficaram preocupadas que isso poderia acarretar um certo prejuízo para a empresa, porque teria que contratar mais pessoas, pessoas qualificadas e tudo mais. A Lei Geral de Proteção de Dados, se você ler ela na íntegra, em momento nenhum você vai ver que ela exige, não tem uma obrigatoriedade que a pessoa indicada pelo encarregado, ele seja uma pessoa que tenha conhecimento de direito ou que tenha faculdade, não. Pode ser qualquer pessoa. Ela não vai discriminar ali quais as qualificações que a pessoa tem que ter. O interessante é que você selecione uma pessoa para trabalhar, e aí tem um grande problema. Né? Você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é para pequenas, médias e grandes empresas, e até mesmo terceiro setor. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é para todos. Tá? Então, se você trabalha com dados, você tem que ter o mínimo de proteção possível sobre ele. Então, se você é um MEI, é só eu na minha empresa, você trabalha com dado, você tem que tratar estes dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Só que tem um detalhe, só MEI, só eu que trabalho aqui. Eu vou nomear alguém? Não há necessidade. Tá? O que é necessário é que você trate esses dados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, quando se trata de uma empresa maior, que possui aí, 300 funcionários, 700 funcionários, como uma instituição que eu trabalhei no ano passado, aí é necessário que você selecione uma equipe, até mesmo pelo procedimento que você vai fazer nas etapas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que não é simples, tá, gente? A gente vê muita informação assim, adeque a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados em uma semana. Tem uns ainda mais doidos, falam em 24 horas. Então, não existe isso, tá? Porque são etapas que você vai fazer, que você tem que fazer mapeamento dos dados, onde esses dados passam na sua empresa, quem trata esses dados, quem trabalha com eles. Então, é necessário que você tenha uma equipe para te auxiliar. Como a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não fala assim, olha, as pessoas têm que ser qualificadas nessas áreas, é interessante que você tenha expertise em escolher pessoas que tenham conhecimento em TI, que tenham conhecimento em lei, porque são áreas que vão estar mais, assim, voltadas, querendo ou não, para a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma, para a interpretação da lei e para tratar essa lei de uma forma mais correta, e a outra, a área de TI, aonde vai desenvolver ali estratégias para mitigar possíveis erros. Eu falo mitigar porque nada é 100%, mas você tendo ali os artifícios, né, para mitigar esses possíveis erros, ele é interessante. Então, você vai ter que instalar talvez um firewall, um antivírus. Muitas empresas trabalham com softwares piratas, que é um grande problema. Né? Mas eu não tenho condições de arcar com isso. Então, é interessante que você trabalhe com o que você tem condições. Né? O que você tem que buscar é mitigar possíveis formas de uma violação, para que você não tenha problemas e sanções aí junto à ANPD.
Aqui. Você falou de ANPD, o que é a ANPD? A ANPD é o órgão que vai fiscalizar as empresas. Então, por exemplo, dentro de uma empresa existe o DPO, Data Protection Officer, hoje no Brasil chamado de encarregado. Esse encarregado ele vai ser a comunicação entre o titular, que é o dono dos dados, que é a pessoa responsável pelos dados, e também o contato direto com o encarregado, que é aquele que vai ditar como os dados deverão ser tratados, e a ANPD, que é o órgão que vai fiscalizar. E aí mora um grande problema, uma área que eu, assim, no meu ver, eu não gostaria de estar atuando, porque, assim, eu gosto mais desse tete-a-tete, palestras, treinamentos, porque, assim, um dos grandes problemas que eu vejo no DPO hoje é porque, como ele é o elo de comunicação entre essas três entidades, a ANPD, titular e o encarregado, o que acontece? Nós temos um grande problema aí. Se houver uma violação, ele deve comunicar a ANPD. Como que ele comunica a ANPD estando trabalhando dentro da empresa? Então, pode haver ali, de uma certa forma, que no Brasil a gente sabe como é que funciona, pode haver ali uma retaliação. Já foi caso até que alguns DPOs foram demitidos por acionar a ANPD, que é uma função dele, e ser demitido, mas, porém, a ANPD resguarda isso. Ela obriga que a empresa o recontrate. Mas, na realidade, a ANPD ela é quem vai fiscalizar. Então, quando você tem ali, por exemplo, um DPO falando, olha, a empresa vazou um dado qualquer, a empresa vai entrar em contato, a ANPD vai entrar em contato primeiramente com o DPO para ver quais foram esses dados vazados, quais os procedimentos serão tomados, quais são as sanções tomadas, se vai ser só uma comunicação ali, uma advertência. Então, tem uma série de fatores que eles vão analisar. Mas a ANPD, de forma direta, assim, ela é quem fiscaliza. E a ANPD ela pode multar uma empresa ou dar alguma outra penalidade para a empresa caso ela não siga as normas da LGPD? Como é que ela faz essa fiscalização? Ela olha empresa por empresa, se está seguindo as normas, aquela que não está seguindo, ela notifica? Como é que é feito isso? A ANPD ela não consegue fiscalizar todas as empresas, ver como se todas as empresas estão se adequando de forma correta, mas a ANPD, ela normalmente ela é acionada ou por um DPO ou por um titular. O titular, primeiramente, quando ele vê que um dado foi vazado, ele entra em contato com o DPO para tentar resolver essa situação, não havendo a possibilidade, havendo reincidências, aí o titular entra em contato com a ANPD. Aí sim a ANPD vai tomar algumas medidas, ela vai pedir ali para que seja analisada, ela vai analisar essa denúncia para ver também se procede, né? E havendo ali a averiguação de que de fato aconteceu esse vazamento, ela vai analisar quais serão as medidas cabíveis ali tomadas ali naquele momento. Então pode ser apenas uma advertência, se for primeira incidência no caso, né? Então, havendo essa incidência ali, ele pode ver apenas uma advertência. Ela pode também pedir a paralisação dos dados, o tratamento dos dados, pode pedir para que a pessoa, a empresa, melhor dizendo, dá uma multa de 2% do faturamento a um teto máximo de 50 milhões. Aí muitas pessoas falam assim, nossa, uma multa de até 50 milhões, o teto máximo, é algo que a gente, para nós sim, aqui, né, sim, é alto. Mas isso depende muito. Depende do faturamento da empresa, né? Mas o teto máximo é 50 milhões. Não ultrapassa dele. É 2% do faturamento anual por reincidência, tá? Melhor, por vazamento, por incidência. Sim. Então, ele vai ser de 50 milhões o teto. Mas o que acontece? A ANPD ela pode dar essa multa, mas uma das penalidades é justamente a empresa ter que veicular nas redes sociais que houve um vazamento de dados, que houve uma violação. E isso, para algumas empresas, é pior do que a multa, porque mancha o nome da empresa. Então, você tem uma empresa com uma reputação boa, tendo dados sendo vazados, isso pode manchar
negativamente a sua empresa, sendo pior às vezes do que até mesmo a multa de 50 milhões. Outras penalidades pode ser a paralisação do tratamento do banco de dados, até mesmo a exclusão do banco de dados. E a exclusão do banco de dados, para algumas empresas, pode ser o fim dela, um prejuízo enorme. Tem empresas que só trabalham com dados pessoais. Aí você vira para mim e fala, mas que empresas são essas? Nós temos aí, por exemplo, o Facebook, é só dado pessoal. Sim. Né? Então, assim, tem as propagandas que existem nas plataformas, mas ela ainda assim tratam os dados pessoais. Então, ela tem que tomar esse cuidado com essas informações que são coletadas e, então, mitigar de forma, assim, o máximo possível para que não haja violações, justamente por esses fatores. Inclusive, o Facebook, se eu não me engano, em 2016, houve uma violação de dados que favoreceu a campanha de Donald Trump. Ele perdeu em receita, o que ele perdeu em multa não foi foi um valor muito em seguidores, né, devido a esse vazamento. Hoje, por coincidência, né, mais cedo, me ligou uma moça, né, até um número celular, falando que era de um grupo, era um grupo de benefícios, né? Já é a segunda vez que essa moça me liga, que era um grupo de benefícios e que é associada ao meu cartão Mastercard. E nisso ela falou que você tem um cartão Mastercard iniciado com 5. Então eu já pensei, geralmente todos os cartões Mastercard iniciam com 5, acho que o Visa começa com 4, né? Acho que tem essa numeração de acordo com a empresa do cartão. Então ela disse que ela trabalhava na operadora de cartões. E nisso falou que eu tinha que fazer um plano com ela e que eu teria várias vantagens e me pediu a data de validade do meu cartão. Aí eu peguei e falei para ela, né? Mas se você trabalha com administração de cartão, você tem esse dado aí, não precisa de você me perguntar. Então, assim, eu até fiquei receoso de passar essa informação para ela, realmente não passei, né? Eu falei, de acordo com a LGPD, eu não posso te passar nenhuma informação do meu cartão, informação pessoal, até mesmo que eu não sei quem é você. Eu pedi ela o site, né, para poder entrar, para ver se realmente era uma empresa verdadeira, né? Então, nesses casos, como que a gente deve proceder? A gente recebe uma ligação, alguém pedindo algum dado para confirmar alguma coisa, falando que é do banco, tem alguma estratégia, a gente pode confiar, não pode? Como é que você vê essa parte? Então, Miguel, você agiu de forma correta, não fornecendo essa informação, porque isso aí tudo indica que é um golpe. Primeiro que hoje as empresas, gente, elas tratam os dados para finalidade específica. Por exemplo, aqui na minha instituição, eu vou dar um curso de informática, eu coleto os dados para aquela finalidade. Eu não posso utilizar aqueles dados para outra finalidade. Então, o que acontecia muito antigamente, hoje, inclusive, nós não temos o telemarketing mais ativo, apenas receptivo. Aí as empresas elas não podem te ligar te oferecendo produtos. Sim. Então, ela não pode fazer isso mais. E cobrar, pode? Aí, isso aí já pelo crédito ela pode estar fazendo. Entendi. Cobrança pode, tá? Isso é permitido. E apenas, por exemplo, você vai numa ótica, igual eu fui, fiz meu óculos bacaninha, dei meus dados para aquela tratativa da compra dos óculos. É essencial essa tratativa ali naquele momento. Depois que eu comprei o óculos, a empresa ela não pode utilizar aqueles dados para me vender, por exemplo, Rodrigo, estamos aqui com uma promoção de um óculos escuro, ela não pode fazer isso. E hoje algumas empresas elas vêm fazendo isso de forma massiva, né? Porque ainda não aprenderam que a Lei Geral de Proteção de Dados está proibindo ela e resguardando o cidadão que os seus dados serão tratados de forma correta e coesa. Então, assim, é importantíssimo que você entenda seus direitos, que não forneça essas informações, porque ali ela pediu a validade do cartão, possivelmente ia pedir mais algumas informações, e as pessoas vão fornecendo sem maldade, e ela, com esses dados, ela poderia fazer uma compra de forma digital. Então, se a gente tem que nos resguardar. E a Lei Geral de Proteção de Dados é interessante, porque quando a gente fala assim, uma empresa, quando a gente veio com a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas viraram e falaram assim, pô, nós temos um grande problema aqui agora. A Lei Geral de Proteção de Dados ela vai impactar negativamente no nosso negócio.
Não, você vai ter apenas que reestruturar a forma de que você entrar em contato com o seu cliente, como que você vai vender, como que você vai abordar, as tratativas de segurança que você vai ter de mitigar esses problemas, possíveis erros. Você não pode mais vender banco de dados, né? Tem muitas empresas que vendiam bancos de dados para outras empresas. Então, nos resguardando desses problemas. Então, a empresa hoje te liga, te fornecendo algum produto, já de imediato você fala, ó, diante a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não te dei permissão para utilizar meu número, meu nome, o meu contato para vender esse produto. Eu gostaria que você excluísse, que esse é um dos direitos do cidadão, excluísse meus dados do seu banco. Então, eu não quero mais receber ligações de vocês. E caso haja reincidência, caso haja insistência, irei contactar a NPD. E jamais, gente, forneça informações pessoais, dados pessoais para a empresa. Primeiro, se ela entrar em contato com você, falando que é de um banco, que o banco não entra em contato dessa forma, ela já tem seus dados lá. Para que ela precisa confirmar? Ela que está entrando em contato com você, né? Não é você que ligou para ela. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com isso aí. Aqui na região, a gente tem um supermercado que ele costuma fazer promoções, né? Sorteios. Então, quando a gente vai passar lá no caixa, a moça do caixa, você quer colocar o CPF para participar do sorteio? A seu ver, e isso é legal, eu posso fornecer meu CPF para o sorteio, ou não? Ou eles deveriam criar, você acha que eles deveriam criar um outro mecanismo para poder fazer o sorteio sem pedir o número para a pessoa? O CPF, eu acho que é um documento muito complexo de ser fornecido assim, né? Eu não forneceria. Eu falaria com a empresa que ela deveria procurar um outro mecanismo para eu poder participar desse sorteio. Então, ela não pode, inclusive, condicionar o seu CPF a uma promoção, ou algo que, inclusive, as farmácias vêm fazer. Isso, realmente a farmácia, a gente chega lá, pede CPF, dá um papelzinho até com desconto. Isso. Eu vou te dar um desconto, você me passa seu CPF. O que acontece? Ela vai criando ali um banco de dados, suponhamos que você vai ali uma vez por mês, faz compra sempre dos mesmos medicamentos, e a finalidade daquilo é gerar um banco de dados e ali registrar os remédios que você utiliza com mais frequência. Quem garante que ela não vai pegar esse banco de dados e vai vender para uma empresa que venda, por exemplo, um seguro de vida, que vai vender um plano de saúde, e aí a empresa que vende um plano de saúde, ela, quando entrar em contato com você, ou você entrar em contato com ela, ela de repente pode ter todas as informações e falar assim, olha, o Rodrigo, ele faz uso destes medicamentos, então o plano de saúde dele tem que ser mais caro. Ela já vai ter essas informações. Então, quem garante que isso não vai acontecer? Então, se ela está dando um desconto ali condicionado ao seu CPF, você pode falar, olha, eu quero desconto, mas eu não quero que ele seja condicionado ao meu CPF. O CPF, eu sempre digo que é um documento que a gente tem que tomar muito cuidado ao estar divulgando ele, né? Pessoas conseguem fazer uma série de pesquisas com o seu CPF, abrir empresas e, então, trazer uma série de transtornos aí. Rodrigo, tem uma pergunta aqui no chat, né? O Brendo Gonçalves, ele perguntou aqui, qual o procedimento caso eu descubra que meus dados foram vazados? Então, qual o procedimento caso eu descubra que meus dados foram vazados? Como que eu devo proceder? A primeira coisa que você deve fazer, Breno, boa noite, é entrar em contato com a empresa, buscando informação de que dados foram estes que foram vazados, tá? E a primeira coisa que eu faria. E seria em contato com quem? Com o DPO. Um dos grandes problemas que nós temos é que os sites das empresas, eles não vêm ali com o contato do DPO. E esse contato ele deve ser um contato que não gere custo para o titular, no 0800 ou até mesmo um e-mail. Então, quando você entra em contato com o DPO, buscando informações a respeito dos dados que foram vazados. Suponhamos que são dados que tenham diretamente ligado às senhas. Mudar todas as suas senhas é um dos passos que deve ser seguidos. Mude a sua senha. E é interessante também mencionar, já que estamos falando em senha, que a senha tem que ser forte, gente. Não é buscar a senha, por exemplo, assim, eu tenho uma cachorra, aí o nome dela, suponhamos que seja Magalu, o nome da cachorra. Aí eu coloco lá no meu Instagram, minha cachorra Magalu. Então,
a primeira coisa que ela faz é investigar suas redes sociais. E ela vai tentar essas senhas. Senhas fracas, jamais. Então, buscar senhas com caracteres, com números, letras maiúsculas, minúsculas, senhas fortes. Então, você tendo visto que foi vazado os dados de vocês, que sejam dados que possa até vir te prejudicar, então o que você tem que fazer? Trocar sua senha já de imediato. Se for senha de banco, mesma coisa, trocar a senha do banco. E através disso, a empresa ela tem até 15 dias para dar resposta para vocês de onde os seus dados eram tratados, que seria interessante uma outra coisa também você buscar informação. Porque, por exemplo, suponhamos que é uma empresa grande. Os seus dados, às vezes, ele está no RH, ele está no marketing, seus dados, às vezes, está sendo tratado na secretaria. Então, o mapeamento desses dados ele é importante e ali você saber de onde que esse dado vazou, tá? E aí você depois entrar em contato com a NPD informando que os dados foram vazados. Por isso que as empresas são obrigadas em seu sítio, né, no seu site, estar divulgando que houve um vazamento dessas informações, para que as pessoas possam ali tomar as devidas precauções. Até mesmo porque se receber uma ligação, ela já está sabendo que o dado dela foi vazado, que não é aquela empresa que está entrando em contato. Porque às vezes a empresa entra em contato, a pessoa entra em contato se passando pela empresa, pedindo mais documentos, mais informações, a pessoa acaba fornecendo, porque às vezes tem uma confiança na empresa de onde o dado vazou, aí vai trazer mais transtorno ainda, né? Então tem que divulgar. Ô Rodrigo, quais são os desafios que as empresas enfrentam para poder, na implementação do LGPD? Então, você acha que é fácil para a empresa? Qualquer empresa pode implementar? É diferente para empresa grande, empresa pequena, média empresa? Né? Como é que, talvez o MEI também tem que se adequar, né, a isso? Como é que funciona? Não só MEI como terceiro setor, né? As ONGs também devem se adequar. Mas é fácil? Não é. Não é fácil. E a Lei Geral de Proteção de Dados não lhe, como eu disse anteriormente, não pede para que você indique uma pessoa que seja qualificada. Não tem na lei ali as qualificações que a pessoa tem que ter. Então, você tem que procurar pessoas. Se eu fosse escolher, eu escolheria uma pessoa qualificada para estar atuando nessa área. Por quê? Não é fácil, gente. Primeiro, você tem que ter treinamento. Tem muita gente que tem resistências a treinamentos. Então, trabalhei numa empresa que o número de pessoas era grande e a gente tinha pessoas que tinham uma resistência em treinamentos, em participar das palestras. E não quer dizer que eu dei uma palestra hoje, eu dei um treinamento hoje e que daqui 2, 3 meses eu não preciso dar outro. Então, é necessário que o treinamento seja constante, cartilhas, boas práticas. Então, tem gente que coloca post-its nas telas. Então, não deve ser colocado post-it em tela, debaixo de teclado, colocar a senha debaixo do teclado, compartilhar senha. Então, são as boas práticas. E essas boas práticas é através de treinamento. Você vai ver que muitos livros, muitos palestrantes sempre falam: o elo mais fraco de uma empresa sempre é o fator humano. É o quê? Falta de treinamento. É a pessoa que não prestou atenção naquela informação. Então, divulga uma informação sensível da empresa, que pode vir a trazer transtornos para a empresa. Então, não é fácil. Então, você tem que treinar. Segundo, nós temos a questão do investimento. O investimento é um outro problema. É caro implementar LGPD? É caro, principalmente na área de TI, né? E você trabalha na área de TI, deve saber mais do que eu aí, que quando a gente solicita, por exemplo, eu gostaria de comprar um file, o preço é alto, a mão de obra é alta, é mão de obra especializada, nem todas as empresas elas possuem recurso para isso. Então, tem muitas empresas que utilizam softwares piratas, isso também é um transtorno. Quando a NPD investiga uma empresa, se ela constata ali que foi utilizado um software pirata, isso vai acarretar algo a mais, um prejuízo a mais. Ela vai ser multada, pode ser multada não só pela NPD, mas também o responsável pelo software. Então, tem todos esses detalhes. Então, assim, mão de obra qualificada, os hardwares, os equipamentos, os softwares de segurança são caros.
treinamento não fica barato, tá? Então, tudo isso, e assim, às vezes você compra, gente que trabalha na área de TI, sabe? Às vezes você compra um equipamento hoje, daqui a alguns meses ele já se torna obsoleto. Sim. Então, tem tudo isso. Então, a meu ver, não é barato. E principalmente para empresas pequenas. Elas precisam também se adequar. Então, como que o MEI faz? Normalmente, é ele sozinho. Ele tem que buscar meios de mitigar ao tratar determinados dados, tratar os dados, ele tem que mitigar o máximo possível, porque ele, se vazar os dados, ele pode vir a sofrer as mesmas sanções de uma grande empresa. Porém, a NPD ela não tem objetivo nenhum de fazer com que uma empresa venha falir. Ela, lógico, ela vai olhar qual que é a receita da empresa, ela não vai chegar aqui e falar assim, o Rodrigo é MEI, vou dar uma multa para ele de 50 milhões. Não é bem assim. Mas ela vai analisar a sua receita, ela vai analisar o porte da empresa, se houve reincidência naquele vazamento de dados, se você, quando houve o vazamento de dados, você entrou em contato com a NPD, isso vai te favorecer porque mostrou ali que você está contribuindo para resolver esse problema. Então, uma série de fatores devem ser analisados, tá? Mais fácil, não é? Você falou essa questão da senha, né? Eu, particularmente, que eu trabalho com o público, com alunos, com professores, a gente vê uma resistência do pessoal, né? Às vezes, usar o computador, vai criar ali a senha para poder utilizar o computador, utilizar a internet, e eles não gostam, ela fala, tem que ter letra, tem que ter número, letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial, as pessoas não gostam de colocar isso, né? E às vezes coloca, mas esquece. Tem funcionários assim que de 3 em 3 dias tem que refazer a senha porque esqueceu, né? Às vezes teve que colocar um arroba, um asterisco, alguma coisa no meio, né? E, por outro lado, eu trabalho em algumas escolas também, né? Eu sou professor, às vezes a gente vai utilizar o laboratório de informática e é um usuário para todo mundo. Você chega ali, várias vezes eu já cheguei para usar o computador, tem o WhatsApp de outro aluno que estudou de dia aberto, tem o e-mail de outra pessoa aberta, né? Então, assim, até nas escolas não tem conscientizado muitos alunos, né? Igual eu que trabalho com curso técnico de informática, né? Os alunos são conscientizados, né? Você tem que ir lá fazer o logoff, sair da sua conta, mas tem outros cursos, né? Talvez o ensino médico, nem os professores sabem dessa prática. Então é comum chegar lá, tá com o usuário de outra pessoa, com o e-mail de uma pessoa aberta, né? Então a gente tem que ser ético também, né? Enquanto as situações dessa, ir lá e sair, não ficar verificando mensagem dos outros, né? E tentar conscientizar todo mundo, né? E essa questão da senha, a pessoa anota. Eu tenho um colega que ele tem uma agenda, todas as senhas dele tá escrito nessa agenda. É um outro Então, problema isso aí. e tem um outro que tem tipo um bloco de notas no celular, coloca todas as senhas. Então, se caso ele perder, se ele perder o celular, perder a agenda, né? Uma que ele vai ficar sem acessar tudo, porque ele não decorou a senha, tem anotado, e outra que só uma pessoa achar aquilo, né? Pode acessar tudo dele e invadir os dados dele, né? Então, isso é complicadíssimo, né? Deixa eu ver aqui no YouTube. Ô, pessoal, quem está participando aí, se tiver alguma pergunta, fique à vontade para perguntar, coloca aí no chat, né? A Paula entrou, seja bem-vinda, Paula. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, pessoal. Aproveita a oportunidade aí de saber sobre a LGPD. Deixa eu ver se tem aqui. Daqui a pouco a gente vai estar encerrando, tá, pessoal? Miguel, Sim. se eu puder complementar isso que você falou da senha, porque assim, isso é importante, gente. Quando a gente fala de senhas fortes, é interessante porque tem pessoas que utilizam, há um tempo atrás, tem já um tempo isso, uma pessoa, e há 2 erros, ela emprestou a senha dela para outro, e outra, a senha dela era fraca. Qual que era a senha dela? Senha. A senha dela é senha. Então, é senha fraca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É tão forte como qualquer outra senha. Não é. Então, existem quebradores de senhas, softwares que quebram senhas, que ele vai utilizar palavras do dicionário. Ele faz ali uma busca para tentar quebrar. Então, a senha tem que ser uma senha forte, que utiliza caracteres, que utiliza letra maiúscula, números. E detalhe, quando eu falo isso, todo mundo fica louco, né?
principalmente esses que esquecem muito a senha. Uhum. A senha tem que ser uma para o Canva, tem que ser uma para Netflix, tem que ser uma para o Instagram, uma para o Facebook, para todos os sites que você acessa, para todas as plataformas que você acessa, é uma senha para cada. Tá? Não vai utilizar a mesma senha para tudo, não. Por quê? A pessoa que descobriu a senha do seu e-mail descobre a senha de tudo. Sim. Mas, Rodrigo, eu jamais vou guardar essa senha na cabeça. Bloco de notas jamais, agenda muito menos. Você vai fazer o quê? Gerenciador de senhas. Você pode você mesmo criar um gerenciador de senhas. Você entra no Excel, cria um gerenciador de senhas, coloca lá assim, Netflix, coloca a senha do lado. Aí coloca lá Instagram, a senha do lado. E ali você salva o Excel com senha, salva ele num pendrive e no meu canal do YouTube tem até lá explicando como criar o BitLocker. Sim. Através da criptografia do BitLocker do Windows, você coloca a senha para acessar o pendrive. É mais seguro do que se você utilizar, por exemplo, uma agenda. Sim. Existem também gerenciadores de senhas que você pode estar comprando, mas se você não quer comprar, você pode estar fazendo isso. 2 senhas, uma para o pendrive e uma para acessar o arquivo do Excel. O que você não pode fazer é utilizar hoje. Nós não podemos deixar de utilizar senhas fortes, sem jamais. Se ainda o software que você utiliza, a plataforma que você utiliza, se ela te dá a autenticação de 2 fatores, ative. Tem que ativar, né? Então, a autenticação de 2 fatores não é senha e senha também não. É senha e uma digital, é senha e o seu rosto. Né? Então, tem que ser ativada essas configurações. Por exemplo, o meu banco, quando eu acesso a conta dele, automaticamente manda uma mensagem para o meu celular. Tem que ativar essas funções. São funções de segurança. Porque se houver uma violação ali, o banco ele pode virar e falar assim, você utilizou a senha de forma correta, você utilizou as ferramentas de segurança que nós passamos? Eu não sei mexer com isso. Isso não exime suas responsabilidades. Você acha que o banco vai arcar com as responsabilidades suas? Não vai. Então você tem que sim se proteger. Né? Então, eu ouço muito falar assim, mas eu não conheço a Lei Geral de Proteção de Dados, então não quero nem saber, que aí se eu for denunciado, eu não vou ser multado. O simples fato de você não saber que ela existe não tira suas responsabilidades, porque ela é pública. Então, você é obrigado a saber sim. Você é um comerciante, você é um empresário, tem que saber, tem que seguir a Lei Geral de Proteção, tem que adequar, nem entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, para que você não tenha, seja punido, recebido sanções por ter tratado de forma incorreta um dado. Então, tem que sim tomar cuidado. Tá? O mundo que a gente vive hoje, nós mexemos com tecnologia o tempo todo, estamos o tempo todo com o celular na mão, computador, é muita informação, tem que se proteger sim. Inclusive, eu vi hoje uma matéria falando que o Pix vai ter que mudar, né? A partir não sei de qual dia, você vai ter que habilitar, vai ter que cadastrar o dispositivo, o celular ou o computador no banco para poder enviar o Pix. Né? Vamos supor que se você trocou de celular, você vai ter que ir lá no banco, entrar em contato com o banco, né? Caso seja banco digital, e vai ter que cadastrar aquele celular. É uma forma que eles estão inventando, eles estão criando, né? Se caso a pessoa perder, foi invadido, né? A pessoa perder esse acesso ao banco, né? Outra pessoa roubar isso, a pessoa não consiga fazer Pix em valores altos, mas o limite vai ser, acho que é R$200 por dia, né? Então, vão diminuir o limite do Pix e vão criar essa normativa, né? É mais uma questão de segurança que estão fazendo, né? Hoje, só complementando, hoje também eu vi um golpe do Pix. A pessoa vai no estabelecimento, faz a compra, ela faz o Pix, olha para vocês verem, ela faz o Pix, aí você mostra para o funcionário, para o dono da empresa, mostra para ele que foi feito o Pix, ela sai da empresa, contesta o Pix. Olha para vocês verem. Então, o que acontece? Estão pedindo para você, quando receber o Pix, me manda o comprovante do Pix. Porque se a pessoa contestar, você tem um comprovante. Na verdade, eu já vi até aplicativo que simula, você pode colocar os dados lá, simula, você vai mostrar o comprovante para a pessoa que você fez o Pix, você pode mostrar um comprovante falso. Exato. Você pode tapear a pessoa, eu fiz um Pix aqui, mostra o comprovante. Na verdade, é um aplicativo, né, que gerou aquele comprovante, né, e não fiz Pix nenhum.
e pode, né, tapear a pessoa. Isso eu já vi também. Né? Ô, Rodrigo... Não, Francinete. A Francinete falou que a Caixa Econômica ela não faz sem estar vinculado com o aparelho, que a Caixa Econômica então já está na frente. Sim, sim, quem diria, a Caixa, né? E, Rodrigo, como é que você vê o futuro da LGPD? Você acha que vai mudar alguma coisa? Como é que vai evoluir no futuro? Você acha que vai mudar alguma coisa na lei? Eles vão mudar alguma lei, alguma norma lá dessa lei? Eles vão tirar alguma coisa? Como é que você vê essa questão do futuro? Você vê o futuro assim, todo mundo aprendendo sobre essa lei, todas as empresas implementando? Como é que você vê o futuro disso? Gente, eu penso da seguinte forma. Para nós que trabalhamos com Lei Geral de Proteção de Dados, abriu um leque enorme de oportunidades. Né? Você pode ser um palestrante, dar cursos na área, pode ser um DPO, pode ser a pessoa que vai estar auxiliando uma equipe, né? Então dar suporte, mentorias. Então, abriu um leque enorme de oportunidades. Já para a empresa é interessante também porque se eu for negociar com uma empresa que está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, esta empresa vai ser, eu vou estar selecionando ela. Eu vou ter a opção de escolher entre uma empresa que tem um processo de adequação ou vou trabalhar com uma que não é adequada. É preferível você trabalhar com uma que é adequada. E a empresa que é adequada, ela só vai fechar contratos com outras empresas que também são adequadas. Sim. Então, acaba forçando outras empresas a se adequarem. Né? Até mesmo para a gente comercializar com outros países, tornou-se necessário que tenhamos a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje a gente não pode trabalhar de qualquer forma como era trabalhado antes de 2018. Né? Outra questão, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem resguardar os direitos do cidadão. Hoje eu sou dono dos meus dados. Aí tem gente que vira e fala assim, eu sempre fui. Não. Antigamente você fornecia os dados para as empresas utilizavam esses dados como ela bem entendia. Hoje não. Eu tenho total responsabilidade sobre os meus dados, eu posso entrar em contato com a empresa e falar, olha, eu gostaria que vocês excluíssem meus dados do seu banco. Eu gostaria de reivindicar esse consentimento que foi dado. Eu gostaria... eu coloquei meu filho na escolinha de futebol, tirei ele, eu gostaria que eliminasse os meus dados do seu banco. Então, você tem esse poder hoje. Né? A empresa ela não pode ficar entrando em contato com você para te fornecer produto. E se entra, você pode falar, olha, eu vou acionar a NPD. Né? Então, vocês estão em conformidade aí. Então, tem tudo isso. É interessante que, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vai acabar, gente. Não vai. Ela vai, sim, melhorar. Pode vir outras informações complementares na lei, que vai ajudar ainda mais, mas voltar e acabar com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso aí eu não vejo. Então, acho um futuro promissor e quem gosta aí de TI tem que conhecer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Concursos já estão pedindo isso em provas de concurso, num processo seletivo, né? Numa entrevista já te perguntam. Então, hoje, todos têm que buscar conhecer seus direitos. E isso é interessante. Rodrigo, a gente está aqui quase extrapolando o prazo, né? A última pergunta aqui foi feita pelo Brendo, né? Para a gente terminar aqui. Caso eu mande o contato de uma pessoa em um grupo do WhatsApp, isso pode ser considerado vazamento de dados? A última pergunta aqui para a gente encerrar. Detalhe, eu sou uma empresa, recebo os dados, eu tenho alguns dados de alunos, aí eu compartilhar o contato deste aluno com outra pessoa, uma outra empresa. Mandar o contato de alguém no grupo. Eu tenho o contato do Rodrigo, eu estou num grupo de amigos, um grupo da família. Eu mando seu contato no grupo. Em vez de eu mandar para pessoa específica, eu mando no grupo. Isso é considerado um vazamento de dados? Interesse financeiro, né? Não vejo por que não. Entendi. Eu acho que aí não teria problema. Entendi. Tá? Porque não houve interesse financeiro. O que não pode é, por exemplo, eu tenho uma série de cadastros de alunos aqui com WhatsApp. Quando eu vou criar o grupo da turma, eu peço autorização para os alunos. Na realidade, eu mando o link para eles acessarem. Sim. Eu não adiciono o aluno, ele entra por link. Sim. Se for menor, eu peço autorização para os pais para ele estar entrando. E ele tem total direito de sair quando ele bem entender. Sim. Agora, o que eu não posso é pegar o contato deste aluno e colocar ele em grupos ou mandar para uma pessoa.
Isso aí eu não posso, entendeu? Porque ali sim já está tendo uma violação. Se, por exemplo, você, Miguel, é meu aluno, eu pego o seu contato e te adiciono em um grupo ou compartilho o seu número com outra pessoa. Isso sim é uma violação. Agora, entre família, eu fornecer um dado para um amigo, um telefone, melhor dizendo, para um amigo, isso aí não é uma violação, porque ali também não há um interesse financeiro em cima disso. Entendi. Aí ela mandou uma pergunta aqui, ó. Temos que estar sempre atentos, até não ficar clicando com qualquer link. Ah, sim. Ela está falando de links. É muito comum, né? Essas fontes de amizades, às vezes as pessoas mandam mensagens assim de Natal com links, aí você clica aqueles vídeos personalizados. Sim. Gente, tomar cuidado ao máximo ao clicar nesses links. Normalmente as pessoas viram e falam assim, quando a gente vê esses filmes de hack, pensa assim que o hack acessou o computador, o celular, de uma forma assim mirabolante. Não, na realidade você que deu permissão. Sim. Quando você manda o link, ele manda o link e você clica nele. Então você está dando permissão. Sim. Então evitar de ficar clicando nesses links. A empresa XPTO da vida está fornecendo aqui um brinde, é só clicar e preencher com seus dados. Não clique. Você está dando oportunidade para o hack buscar suas informações. Ô, pessoal, vamos encerrando aqui. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez a presença do professor Rodrigo, né? Quem tiver alguma dúvida, o Rodrigo vai deixar aí as redes sociais dele, né? Vai deixar. Aí quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com o Rodrigo, que vai estar lá disposto a atender todo mundo, né? Durante a semana a gente provavelmente vamos fazer mais lives com assuntos diversos, né? E vamos estar convidando todo mundo aí. Então, mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado por participar aqui da live, né? Eu que agradeço. E fazer suas considerações finais, né? E muito obrigado a todos que participaram aí, né? Que ficaram quase uma hora aí com a gente participando dessa conversa, tanto nos dois canais, né? Quanto o meu, tanto do Rodrigo, né? Que é o Educatec. Pois bem, gente. Então, assim, a dica que eu dou para vocês é: busquem informação, leiam, tá? Façam cursos na área, porque, assim, informação nunca é demais. Eu acho que a informação, o conhecimento, ninguém te tira. E hoje nós vivemos num mundo tecnológico, um mundo em que há muitas fraudes, a gente tem que tomar cuidado, sim. Então, deixe o meu contato aí disponível para que vocês possam entrar em contato caso venham precisar de tirar alguma dúvida. Meu WhatsApp é 31 98708 5424. Tem as redes sociais Educatec Oficial no Instagram, também no Facebook, LinkedIn. Tá, eu vou mandar aqui no chat qual que é o número? Isso. 31 98708 5424. 24, tá. Inclusive, se qual que é o Instagram? Educatec Oficial. É que nós mudamos o nome agora. Isso, Educatec com CH. Underline oficial. Tá. Educatec underline oficial. Tá. Mandei aqui no... E acompanhar também no YouTube, que a gente tem muitas dicas aí que a gente posta, tanto eu quanto o Miguel, dicas aí que vão te ajudar bastante no seu dia a dia. De Excel, de segurança. O Miguel tem uns cursos bacanas lá. Também tem meu canal no TikTok, pessoal. No meu YouTube aí, nesse canal, tem várias dicas, tem várias aulas aí de inglês, de programação. Também tem meu canal de TikTok, né, que eu vou estar colocando aqui. Lá no meu TikTok tem inovações na área de tecnologia, tem reviews de produtos, tem o dia a dia de um professor, como que é o dia a dia de um professor. Então, todos convidados também a me seguir lá. Ok? Um abraço a todos aí que estão nos seguindo nas redes sociais aí, a Francinete, a Elane e todos os demais outros aí, aos nossos alunos. Um grande abraço aí e uma boa noite a todos. Isso aí, pessoal. Um abraço, boa noite para todos. Muito obrigado aí pela participação.